dia, pessoal do segundo, tudo bem? Né? Bom, para nossa aula de hoje, vou dar continuidade aqui no módulo 11, tá? Mudança de estado físico 3, tá lá na página 125. E eu vou explicar esse conteúdo, gente, com alguns exercícios resolvidos. Fica bem mais fácil para vocês entenderem. Então, eu selecionei aqui, por exemplo, o exercício 1, tá? O que nós vamos utilizar? Agora, nós vamos utilizar junto as duas equações. A equação do calor latente e a equação do calor sensível. Quando que a gente usa essa equação? Quando a gente não tem variação de temperatura, quando a gente só tem mudança de fase. Quando que a gente usa essa? Quando uma substância ela está aquecendo, ou ela está resfriando, ou ela está no mesmo estado, porém alterando a temperatura. Numa curva de aquecimento, a gente observa, sempre que eu tiver uma região como essa, eu vou estar tratando do calor específico sensível. Quando eu tiver uma região, essa linha reta aqui, o que significa que a temperatura é constante, eu vou estar tratando do calor latente, tá? Bom, então, no exercício 1 da página 125, qual que era a ideia, né? O que tinha que ser feito? Foi dado esse gráfico, foi dado o calor de vaporização da substância, no caso aqui da água, né? Ele está falando de 40 gramas de água. E ele vai afirmar que essas 40 gramas de água líquida vão se transformar totalmente em água na forma vapor. Então, ele está pedindo para calcular a quantidade de calor necessária para que todo esse processo aconteça. Então, para o aquecimento da água, para essa primeira região aqui, nós vamos estar trabalhando com calor sensível, com a nossa equação Q é igual a M vezes C vezes delta θ. Massa 40 gramas, calor 1, delta θ vai ser quanto? 100 menos 20. Tá variando a temperatura, ó. Tá saindo de 20 indo até 100, então a gente tá tendo essa diferença. E depois, para essa outra região aqui do gráfico, no qual a gente tem a temperatura constante, nós vamos calcular o calor latente, que é igual a M vezes L, tá? A mesma massa vai se transformar em vapor, 40 gramas, vezes o dado fornecido, que é a constante aqui do L, calor latente de vaporização. Só fazer as contas. Como ele queria a quantidade toda de calor envolvida, nós vamos somar Q1 mais Q2, tá? Vai dar 24.800 calorias, em outras palavras, né? Quilocaloria significa 1.000 calorias. Então, se eu pegar esse resultado aqui e dividir por 1.000, eu vou ter ele em quilocaloria, tá? 24,8 quilocalorias. Resolvi também, como exemplo para vocês, o exercício 2, tá? O exercício 2 está tratando de potência. Então, ele forneceu que uma fonte térmica de potência constante gasta 10 minutos para aquecer 50 gramas de água de 0 a 20 graus Celsius. Qual o intervalo de tempo que essa mesma fonte irá demorar para fundir 10 gramas de gelo que se encontra na temperatura de fusão? Como ele está tratando de potência, é só a gente lembrar aqui, ó, potência térmica é o calor pelo tempo. Sempre as potências, elas vão ser a unidade que está se tratando dividido pelo tempo, tá? No caso, a potência térmica é a energia na forma de calor. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois processos. Eu tenho o processo aqui, em que a água está sendo aquecida de 0 a 20 graus Celsius, que eu vou trabalhar com calor sensível, tá? E tem o processo em que o gelo vai fundir, e aí a fusão é numa temperatura constante. Essas 10 gramas de gelo vão fundir a uma temperatura constante.
Então, se eu afirmar que a potência 1 é igual à potência 2, calor 1 pelo tempo 1 é igual ao calor 2 pelo tempo 2. Mas quem que é o calor 1? MC delta θ. Por quê? Porque está variando a temperatura. Quem que é o calor 2? É o calor sensível latente, calor específico latente. E aí eu vou substituir. É 50 gramas que está alterando de 0 a 20 graus Celsius. E depois são 10 gramas que estão alterando, que está numa temperatura constante, então não vai alterar a temperatura. E eu vou descobrir o tempo que isso demora para acontecer. Aqui eu deixei em minutos mesmo, então a resposta aqui vai ser em minutos. E nós vamos resolver por regra de 3, ó, 50 vezes 20 dividido por 10, vai ser 10 vezes 80, né? 800 dividido por delta T2. E aí, fazendo a conta, vai dar 8 minutos, tá? Então, demorou 8 minutos para 10 gramas de gelo fundir, ok? Então, essa é uma maneira de fazer. Se quisesse ter feito separado, calcular primeiro o Q-macete, depois jogar na primeira potência, né? Qual que é a ideia? É que a potência é a mesma, a potência é constante, tá bom? E, por último, eu deixei aqui resolvido também o exercício 5, que é bem parecido com o exercício 1. Então, foi fornecido o gráfico para você da substância e pediu para calcular duas coisas, calor latente de fusão e o calor específico sensível líquido. Bom, calor latente de fusão, olhando para o gráfico, a gente vai trabalhar nesse intervalo aqui, onde a temperatura é constante, no caso 0 graus. A quantidade de calor a gente tem, só que vai de 2 a 6, portanto é 4 quilocalorias. Quilocalorias é a mesma coisa que 4.000 calorias. E calculando o calor latente, que é igual a ml, substituindo o Q. A massa da substância é 50 gramas, tá? Vamos achar o valor do L. E depois, para achar o calor específico sensível, a gente vai estar trabalhando com esse intervalo aqui. O calor está variando de 6 a 8, então vai ser 2 quilocalorias, que é 2.000 calorias. A temperatura, ela agora varia de 0 até 40, então a gente tem o delta θ. E aí a massa é a mesma, né? É 50 gramas da substância que inicialmente estava sólida. Então, ela passou sólido, fundiu e aqui ela tá líquida, ok? É uma parte aqui da curva. Substituindo os dados, 2.000 igual 50 vezes C vezes 40. Nós vamos achar que o C dessa substância é de 1 caloria por grama grau Celsius. E aí você vai assinalar a resposta, né? E, que pedia respectivamente calor latente de fusão e calor específico sensível líquido, tá bom? Pessoal, um abraço, até a próxima aula.